Bem-vindos aí todos e todas a mais um vídeo, mais um bate-papo nosso aqui nesse canal. O bate-papo de hoje vai ser sobre a identificação de alterações isquêmicas, isquemia miocárdica, através do eletrocardiograma, como é que a gente consegue utilizar esse instrumento diagnóstico tão poderoso, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que é o eletrocardiograma para a identificação de alterações de isquemia miocárdica. Eletrocardiograma é um tema muito importante dentro da nossa comunidade, a comunidade Daniel Negrini, comunidade dedicada a fornecer a vocês uma formação completa no atendimento a pacientes críticos. Tá? Essa comunidade tem uma quantidade enorme de conteúdo gravado. Além disso, tem uma quantidade também enorme de mentorias ao vivo, de encontros ao vivo comigo, onde a gente discute assuntos teóricos e também discute casos clínicos, simula situações de casos clínicos. Além de encontro presencial, acesso ao meu WhatsApp, enfim. É uma experiência, a comunidade que pretende capacitar vocês aí ao longo de um ano para fornecer o atendimento mais top possível a paciente crítico, qualquer que seja o cenário que vocês estejam lidando aí nos plantões de vocês, UTI, urgência, ambulância, etc. Então dá uma olhada lá na minha página do Instagram, Daniel Negrini, anestesiologista. Lá no link da minha bio vai ter as informações todas relacionadas à comunidade. Dá uma olhada, visita, vê se faz sentido para você. Se assim fizer, junte-se a gente, junte-se à maior comunidade dedicada à formação em atendimento de paciente crítico da América Latina, vem fazer parte da nossa comunidade. Outra coisa importante também que precisa ser dito, a gente também tem um grupo de WhatsApp que discute semanalmente temas relacionados a paciente crítico, discussões muito semelhantes a esse vídeo que vocês estão vendo aqui. E por fim, não menos importante, você aí que está me vendo aqui no YouTube, vai lá, clica no botão, se inscreve aí no canal, prestigia aí o professor, né? A gente produz esse tipo de conteúdo aí diuturnamente, né? Para alimentar vocês de conhecimento, então acho que não custa nada, vai lá, prestigia o professor de vocês se inscrevendo no canal, tá? Então é isso, vamos lá. Antes da gente entrar propriamente no reconhecimento das alterações isquêmicas no eletrocardiograma, é importantíssimo, não tem como eu não falar da questão das derivações do eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma convencional, né, ele está padronizado no mundo inteiro como sendo um eletrocardiograma de 12 derivações, 6 precordiais, 6 periféricas. E essas derivações, como eu canso de falar lá na comunidade e em outros cenários, nada mais são do que pontos de vista. Pontos de vista através dos quais a gente observa a atividade elétrica do coração, né? O potencial de ação sendo conduzido através do tecido miocárdico, né? Então você pode observar isso de diferentes pontos de vista. Você pode estar olhando o percorrer desse caminho elétrico, né, através do coração de frente, de trás, de lado, né? Então, se você está olhando isso de frente, evidentemente você vai ver no traçado eletrocardiográfico uma inflexão positiva, né? Se você está olhando isso de trás, né, você vai ver uma deflexão negativa. Se você está olhando isso no plano perpendicular, né, de 90 graus, lateralmente, você vai ver um traçado isoelétrico, né? Ou como o eletrocardiograma ele não é capaz de marcar um traçado isoelétrico, uma linha reta horizontal, ele vai fazer uma deflexão positiva, né, igual à sua deflexão negativa. É isso que a gente vai chamar de traçado isoelétrico. Então, observem que as derivações, então, são pontos de vista através dos quais a gente observa a condução do estímulo elétrico através do miocárdio. Isso é essencial, né, porque dependendo de qual é o seu ponto de vista, você vai identificar uma determinada alteração, por exemplo, isquêmica, você vai remeter essa alteração a uma determinada localização topográfica no coração, né? Uma parede, né? É parede anterior, é parede posterior, é ápice, é parede lateral alta, né? Aonde está acontecendo essa alteração isquêmica e, consequentemente, qual é a artéria envolvida nessa alteração isquêmica, ela vai depender nessa capacidade de marcar o território desta isquemia, né, da compreensão das derivações do eletrocardiograma, ou seja, dos pontos de vista através do qual a gente observa a condução do estímulo elétrico. Então, a gente vai traçar aqui uma espécie de rosa dos ventos, começando pelas derivações originais, as diagonais, diagonal 1, 2 e 3, D1, D2 e D3. Então, a gente vai começar o traçado da nossa rosa dos ventos através de um triângulo. Então, observe um triângulo que está conectando esses pontos aqui, que estão onde está chamado aqui AVR e AVL, e a VF. Então, imaginem vocês um triângulo criado aqui. A diagonal 1, ou D1, então, é um observador posicionado aqui em AVL, ou seja, no ombro esquerdo do paciente, olhando para o ombro direito, olhando para a AVR. Então, isso é D1. Então, D1 significa dizer que o observador ele está observando a condução do estímulo elétrico, né, que sempre terá um sentido para baixo, para a direita e para frente,
Aqui a gente está tratando de duas dimensões, então vamos tratar para baixo e para a esquerda, perdão, acho que eu falei para a direita, se não me engano. Se falei, corrijo, aproveito para corrigir agora. Então, a condução normal do estímulo elétrico ela vai para baixo e para a esquerda. Então, se eu tenho um observador aqui em D1, no ombro esquerdo, olhando para o meu ombro direito, então esse cara vai observar esse estímulo, ele está aqui, né, olhando para lá, ele vai observar esse estímulo positivo, certo? Positivo, porém não tão positivo assim, porque ele está vendo meio que de lado, né? Positivo, porém não tão positivo. Diferentemente de alguém que observa a partir de D2. D2 e D3, o observador estará aqui no pé do paciente. Em D2, ele olha para o ombro direito, em D3, ele olha para o ombro esquerdo. Muito parecido, né? Uma vez que a condução do estímulo elétrico é para baixo e para a esquerda, quem está olhando em D2 praticamente está olhando a cara do estímulo elétrico. Então, vai ver um QRS, por exemplo, e uma onda P também, e também uma onda T, vai ver todas as ondas do eletrocardiograma fortemente positivas. Em D3, a mesma coisa. Em D2+, que você está olhando diretamente no sentido da condução, em D3 você está olhando para cá, mas ainda assim, né, as deflexões todas do eletrocardiograma aparecerão positivas, tá? Então, triângulo, juntando o ombro direito, ombro esquerdo e pé. D1, o observador está no ombro esquerdo, olha para o ombro direito. D2 e D3, o observador estará no pé. D2, ele olha para o ombro direito. D3, ele olha para o ombro esquerdo, né? Além disso, indo um pouquinho além disso e formando o conjunto daquilo que a gente vai chamar de derivações periféricas do eletrocardiograma, existe a VR, a VL e a VF, aonde agora o observador ele estará posicionado em cima do ombro direito, em AVR, em cima do ombro esquerdo, em AVL, e em cima do pé, assim como D2 e D3, em AVF. Porém, agora ele está olhando sempre para o centro do coração. Então, decorre disso, quem está aqui em AVF verá todas as curvas e deflexões do eletrocardiograma de uma forma muito semelhante, né, a quem está em D2 e D3 positivo, uma vez que o estímulo está vindo para baixo e para a esquerda. Quem está aqui em AVL verá, né, o traçado eletrocardiográfico de uma maneira muito parecida com o observador que está em D1, uma vez que o indivíduo está aqui no ombro esquerdo olhando para o centro do coração. Muito parecido com quem está em D1, que está no ombro esquerdo, olhando para o ombro direito. E, por sua vez, o diferente, né, o cara diferentão aqui, o AVR, o indivíduo está no ombro direito olhando para o centro do coração, então ele está vendo, né, o potencial de ação, o estímulo elétrico, se afastar dele. Né? Então as ondas, todas as deflexões do eletrocardiograma tenderão a ser negativas num eletrocardiograma normal, quando a gente olha a partir de AVR. Né? Indo um pouquinho além disso, essas derivações então vão compor as 6 derivações periféricas, mas a gente pode ir além disso, né? Pode sair desse plano bidimensional e entender também, né, que a condução do estímulo elétrico, além de ser de cima para baixo, né, para a esquerda, da direita para a esquerda, ela também vai ser de baixo para cima. Né? Então, por isso foram criadas as derivações chamadas precordiais, de V1 até V6. V1, o indivíduo vai estar no hemitórax direito, em V2 ele também vai estar no hemitórax direito, descendo um pouquinho mais em relação a V1. Em V3 ele já migra para o hemitórax esquerdo, em V4 ele já vai se aproximando aqui do ictus cordis, né, da posição aqui do ápice cardíaco. Em V5 ele vai para a linha axilar anterior, em V6 ele vai para a linha axilar média. Então observem novamente que quem está em V1 e V2 observa a condução do estímulo elétrico se afastando do seu ponto de vista. Então, em V1, provavelmente será negativo, em V2, talvez isoelétrico. A partir de V3, V4, V5 e V6, a gente vai vendo progressivamente todas as inflexões, né, as ondas do eletrocardiograma ficando progressivamente mais positivas. Né? Então, por que eu estou falando isso? Né, já decorre dessa explicação, né, de que a gente, por exemplo, consegue remeter um observador que está olhando D2, D3 e AVF, ele está olhando a parte mais de baixo do coração. Então, ele está olhando a parede inferior. Alterações, por exemplo, isquêmicas detectadas nessas 3 derivações remetem a uma topografia de parede inferior. Né? Quem está olhando aqui em D1 em AVL, está olhando aqui a parede lateral na sua porção mais alta, parede lateral alta. Quem olha V5 e V6 está olhando a parede lateral, né, do coração. Quem olha V3 e V4 olha a parede anterior, V1 e V2 olha o septo. Né? E quem olha a VR, né, olha também a parede inferior, porém já começa a observar também um pouquinho do ventrículo direito. Né? É claro que se você quiser observar ventrículo direito, né, a gente tem outras derivações que fogem um pouco desse traçado eletrocardiográfico tradicional. A gente precisaria fazer aqui V3R e V4R, né, que nada mais são do que o espelhamento de V3 e V4 no hemitórax direito, da mesma maneira que se você quiser olhar segmentos mais posteriores, você pode sim
acrescentar aqui V7 e V8, seguindo já para a região posterior do tórax, mas isso aí já não faz parte do eletrocardiograma convencional. Então, essa compreensão das derivações ela é essencial para que a gente consiga, dentre outras coisas, identificar não só a existência de alterações isquêmicas, mas aonde elas estão se dando, a topografia dessa isquemia. Antes da gente entrar propriamente dito nas alterações isquêmicas, lembrando aqui o que significa cada um dos segmentos do eletrocardiograma, né? O intervalo PR, que vai desde o início da onda P até o início do QRS, representa o atraso na condução átrio-ventricular que se dá ao nível do nódo átrio-ventricular, atraso esse essencial para que átrio e ventrículo não contraiam simultaneamente, para que primeiro o átrio contraia, depois o ventrículo contraia. Se assim não fosse, o sistema cardiovascular não funcionaria da forma como ele funciona, da forma perfeita como ele funciona em condições fisiológicas. Então, o complexo QRS, muito nos interessa aqui, vai representar a despolarização do ventrículo. Ele, em D2, tem essa morfologia, importante que se diga isso, em D2. Primeira deflexão negativa, a gente chama de onda Q. Primeira deflexão positiva, a gente chamará de onda R. Segunda deflexão negativa, a gente vai chamar de onda S. Ele tem essa característica em D2, porque D2 olha a despolarização ventricular na sua cara, né? Na fuça dela, né? Na cara dela. Então, vai observar, primeiro, uma despolarização que foge de quem está olhando em D2, que os segmentos do ventrículo direito são despolarizados num primeiro momento, mas isso dura muito pouco, até porque a massa do ventrículo direito é pequena. Rapidamente você tem um retorno ao ponto de vista de D2, né, e a despolarização do ventrículo esquerdo está aqui representada por uma grande inflexão positiva, e depois esse caminho desse estímulo elétrico volta a despolarizar segmentos de VD, e por isso você vai ter, a partir do ponto de vista de D2, uma segunda onda negativa, S. Quaisquer outras ondas positivas ou negativas serão aqui chamadas de R', S', R2', S2' e assim por diante. Depois a gente vai ter aqui um espaço chamado de intervalo QT, que é uma espécie de silêncio ventricular que antecede a onda T, que nada mais é do que a repolarização do ventrículo. Importante que se diga que o ventrículo despolariza e repolariza no mesmo sentido. Então, é fisiológico, é normal que aonde o complexo QRS seja predominantemente positivo, a onda T também seja predominantemente positiva. Falemos, então, das alterações isquêmicas propriamente ditas. Então, as alterações isquêmicas propriamente ditas são de 3 categorias no eletrocardiograma, né? Ou podem acontecer em 3 regiões do eletrocardiograma. Primeiramente, na onda T. Segundamente, se é que existe isso em português, no segmento ST, né, que é aquele segmento que eu chamei de silêncio ventricular entre o complexo QRS e a onda T. E, por fim, uma alteração dentro do QRS, que é chamada onda Q patológica. Então, as primeiras coisas sempre antes, né, o first things first, como dizem os americanos. Então, vamos começar por aquelas alterações isquêmicas que são as mais agudas, as que acontecem num primeiro momento, as alterações na onda T. Então, a gente sabe que a onda T, como eu falei, ela vai ter o mesmo sentido em condições normais do complexo QRS. Então, por exemplo, imaginando que aqui seja D2, né, nesse traçadinho aqui em cima, em vermelho e branco. Imaginando que isso seja D2, né? O QRS é positivo, a onda T vai ter esse aspecto aqui positiva. Não somente isso, uma onda Q fisiológica não só tem o mesmo sentido de positividade ou negatividade do complexo QRS, mas ela tem esse padrão. Ela tem uma fase ascendente que é mais lenta, menos aguda do que a sua fase descendente. Então, a onda T fisiológica ela não é simétrica, ela é assimétrica. Ela tem o mesmo sentido do QRS e ela é assimétrica. Ela vai ficar simétrica em condições como, por exemplo, a hipercalemia, mas muito especificamente nos interessa falar que ela tende a ficar simétrica nas fases mais agudas da isquemia miocárdica, né? Então, uma onda T evoluindo com simetria já é alguma coisa que chama a atenção de uma situação potencial de isquemia miocárdica. Isso fica mais gritante ainda, mais característico, mais específico, acho que esse é o termo correto, né? Essa alteração de onda T vai ficar mais específica ainda se, além de simétrica, essa onda T tiver no sentido invertido em relação ao QRS. Então, uma onda T invertida em relação ao QRS e simétrica chama muito atenção, tem alta especificidade para a isquemia miocárdica nas suas fases mais iniciais, como isso que a gente está vendo aqui nessa tirinha em vermelho e branco. Se essa isquemia miocárdica evolui
para uma fase um pouco mais subaguda, a gente sim vai ter as alterações do segmento STT, né? Pode ser um infradesnivelo, como está aqui na parte 1 dessa tirinha, ou pode ser um supradesnivelo, como está na parte 2, na parte de baixo. O que significa uma coisa e o que significa outra coisa? A grosso modo, o paciente que tem um supra de ST, ele tem uma isquemia que a gente vai chamar de transmural, pegando todo o segmento, toda a espessura do miocárdio. A maneira fácil da gente entender isso, né? Imaginem vocês que o estímulo passou do nódo atrioventricular, então iniciou a despolarização ventricular, o complexo QRS, né? Você tem, por exemplo, aqui em D2, aquela fase inicial negativa, uma onda Q, despolarizando no primeiro momento segmentos que estão no ventrículo direito, ou seja, estão fugindo do ponto de vista do observador de D2. Depois você tem uma parte positiva, né, que representa exatamente a onda R, a despolarização do ventrículo esquerdo, que se segue a essa breve despolarização do ventrículo direito no início do complexo QRS. Porém, aqui a despolarização, o potencial de ação, ele encontra um segmento de miocárdio que está completamente isquêmico na totalidade da sua espessura. Portanto, a despolarização ela para de acontecer, ela é interrompida aqui. Então, o complexo QRS ele é interrompido, ele não consegue prosseguir descendo, né, até o que seria uma segunda deflexão negativa, ele é interrompido aqui, por isso ele fica nessa fase de estase, como se o potencial de ação, a despolarização não pudesse seguir adiante, a um ponto tal que depois vem a repolarização, a onda T, emendando isso tudo e repolarizando o ventrículo. Então, pensem no supra de ST como mais ou menos uma estrada bloqueada, né, através da qual o potencial de ação não consegue prosseguir, não consegue seguir adiante no seu caminho, e o complexo QRS é abruptamente interrompido, e por isso a gente vai ter um supra de ST. Porém, todavia, contudo, quando a gente tem uma situação de isquemia parcial, que não acomete a totalidade da espessura do coração, né? E essa isquemia, né, significa dizer, então, que ela está atingindo áreas mais suscetíveis do miocárdio. E qual é a área mais suscetível do miocárdio? Exatamente o subendocárdio, né, que é a última área a ser perfundida pela circulação coronariana. A gente sabe que essa circulação coronariana ela vem de fora para dentro, ou seja, do epicárdio para o endocárdio. Então, o subendocárdio é a área mais suscetível à isquemia, por ser a última a ser perfundida e também por ser a área que está submetida ao maior estresse metabólico, por estar em contato com as pressões intracavitárias do ventrículo, em especial o ventrículo esquerdo. Então, o subendocárdio é a área menos perfundida e com maior demanda metabólica. Por isso, quando a isquemia não é transmural, a gente vai ter como principal área de risco o subendocárdio. E o infradesnivelo de ST representa exatamente isso, uma isquemia parcial, uma isquemia não da totalidade da espessura da parede miocárdica, ou seja, uma isquemia subendocárdica. E o que vai acontecer aqui? O estímulo elétrico ele consegue seguir adiante, ele segue adiante, ele completa a deflexão, a despolarização ventricular, então a onda R se completa, porém ela segue num ritmo mais lento e emenda aqui na repolarização ventricular. Então pensem no supra de ST como uma estrada completamente bloqueada e pensem, né, e consequentemente decorrendo disso um QRS interrompido de forma abrupta, e pensem na isquemia subendocárdica como uma estrada de terra, né? Então você vinha por uma estrada asfaltada, né, uma estrada que permitia o fluxo livre do potencial de ação, e de repente você tem uma área nebulosa, uma estrada esburacada de terra, né, onde o estímulo elétrico ele segue o seu caminho, porém de forma lentificada, até que a repolarização ventricular acontece, né? Isso é o infradesnivelo do segmento STT, que vai exatamente representar a isquemia subendocárdica. Então temos as alterações de onda T, mencionadas antes, fase hiperaguda da isquemia miocárdica. Temos as alterações do segmento STT, uma fase aguda ou subaguda dessa isquemia miocárdica, onde o supra representa uma isquemia transmural, né? Um infarto com supra vai exatamente significar isso, e o infra vai representar uma isquemia parcial, uma isquemia subendocárdica. Pode ser um infarto, não será um infarto com supra, com certeza, porém pode ser uma angina instável ou até mesmo um paciente ambulatorial, uma angina estável. Se essa situação progride, a gente vai ter a isquemia irreversível, né, da miocárdio, né, a necrose miocárdica, um infarto consumado, né, e aí a gente vai ter uma área realmente onde o estímulo elétrico permanentemente não consegue mais progredir. Isso será representado pela chamada onda Q patológica. É isso que aqui está. Então, uma onda Q patológica é uma onda que tem um comprimento maior do que um quadradinho e uma espessura maior do que 2 quadradinhos. Isso é absolutamente patológico. Uma onda Q profunda e larga,
né, significa dizer uma área de fibrose, uma área de isquemia, onde aqui o estímulo elétrico foi bloqueado, ele não passa, ele é obrigado a buscar vias acessórias, por isso a duração desse potencial de ação aqui será mais longa e mais profunda. Então imagina que você está olhando de D2, você tem normalmente no início do QRS um breve desvio à direita que rapidamente retoma o caminho da despolarização do VE. Aqui esse desvio, ele não foi breve e ele não foi curto, porque existe uma área onde o fluxo do potencial elétrico de ação está bloqueado. Foi necessário que esse potencial de ação buscasse vias alternativas para que depois chegasse a parte positiva, que é a despolarização do ventrículo esquerdo. Então isso é chamado onda Q patológica, mais longa do que um quadradinho, mais profunda do que 2 quadradinhos no traçado eletrocardiográfico. A gente consegue facilmente identificar aqui, aqui temos uma onda Q patológica, aqui temos uma onda Q em D2, aqui temos uma onda Q patológica enorme em D3 e a gente tem também essa onda Q patológica acontecendo aqui em AVF, né? Então, D2, D3 e AVF, a gente já consegue, inclusive, dizer, já adianto para vocês, que esse eletrocardiograma aqui marca um infarto antigo, infarto esse de parede inferior, miocárdio. Então, espero que vocês tenham entendido de que forma o eletrocardiograma consegue identificar as alterações isquêmicas do nosso paciente, sejam essas alterações hiperagudas através das alterações da onda T, agudas através das alterações do segmento STT, supra-infra, e também as alterações crônicas de um infarto antigo através da onda Q patológica, né? E além de identificar as alterações isquêmicas, como é que a gente consegue localizar essas alterações de forma topográfica, em que parede do coração e, consequentemente, qual é a artéria envolvida, tá? Agradeço muito aí a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Me sigam aí no Instagram para mais conteúdo e, como eu falei no início do vídeo, visitem lá minha página do Instagram, o link da minha bio, tem todas as informações referentes à comunidade, onde vocês podem desfrutar de uma formação completa em atendimento a paciente crítico, seja com conteúdo gravado, seja com mentoria ao vivo, seja também com encontro presencial. Vamos que vamos. Obrigado, gente.